Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo vamos mostrar as evoluções que fizemos no sample, quais componentes nativos, quais componentes customizados nós criamos, como que está a estrutura do projeto, o que a gente fez ali de evoluções de scripts para atender a nova estrutura do projeto e o que a gente vai ganhar com eles. Se você tem interesse sobre o assunto, assista o vídeo até o final. Bora pro vídeo. Então, gente, a estrutura dos componentes seguem a mesma, né? Eu vou mostrar um pouquinho das classezinhas que a gente tem e o porquê que elas são diferentes umas das outras, beleza? E aí, pô, se alguém já passou por isso, o que eu estou fazendo faz sentido também, pô, eu agradeço muito um feedback, porque eu tô aprendendo no SwiftUI agora, então eu bati muita cabeça para chegar no padrão que tá agora, porque SwiftUI é completamente diferente de UIKit. Algumas coisas são muito simples, outras são complexas para cacete. Então, nem tudo são flores no SwiftUI. Se alguém falar para você, ah não, tudo é fácil no SwiftUI, não acredite nessa pessoa. Provavelmente ela não tem um projeto, não só fez samples muito simples, ou então, pô, trabalha num projeto já muito bem estruturado, que não tem problema nenhum, é só copiar e colar código ali que vai sair do outro lado. Mas tem muita treta ainda para você sair do outro lado no SwiftUI, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas das tretas que eu passei, beleza? Então, pessoal, vou começar pelo text. Eu não sei se eu mostrei para vocês na semana passada, mas se eu mostrei, ele já mudou bastante. Porque todos estão padronizados, né? Todos podem ou não ter três classes: os styles, os configuration e a classe do componente. Quando ele é um custom, né, ele vai ter uma view custom, então ele vai ter a classe daquele componente, beleza? Vamos começar pelo text. O text, ele já existe nativamente. Então, mas ele não possui um text style, tá? Então, criei o mesmo padrão para todas as views, onde um script ele gera isso, que eu vou mostrar para vocês. Ele já gera essas classes no padrãozinho top. O que a gente vai mudar é o que essa classe vai precisar, que as outras não possuem, beleza? Então aqui a gente criou o método textStyle, onde a gente tem o nosso padrão aqui, que todo style tem um método de resolve que recebe um configuration, da mesma forma que o nativo. E esse método resolve, basicamente, ele é só uma strict para conseguir trabalhar com generics, porque SwiftUI ele não trabalha bem com NProtocol. Então, se você quer usar SwiftUI, NProtocol não é o caminho para camada de view. Porque o SwiftUI não vai saber trabalhar, saber fazer o depara. Aí, ó. Ele já começa a dar... ai. Ele já vai começar a dar diversos problemas, tá? Por trabalhar com interfaces genéricas, né? Então, ele precisa... genéricas não, com interfaces, tá? Então ele precisa trabalhar com generics. Por quê? Porque aí sim ele vai conseguir encontrar o que a gente está querendo de forma dinâmica e não vai se perder na hora de trabalhar com NProtocol. Porque quando você trabalha com NProtocol, ele não sabe necessariamente qual classe concreta você vai querer trabalhar, né? Quando você trabalha com generics, ele consegue associar melhor esse tipo de informação. Eu não vou saber explicar tanto ao fundo, tá? Mas quando você trabalha com generics, ele vai conseguir trabalhar muito melhor esse tipo de informação, diferente quando você trabalha com o NProtocol, né? Que é qualquer protocolo, qualquer classe que implementa aquele protocolo, por exemplo. Então, o textStyle, ele possui esse padrão. Então eu já criei uma classezinha aqui, Style Protocol, onde todo mundo vai poder beber dele,
que ele possui um associated type, dois associated type, um de configuration e outro de body, e um método de view builder que tem o make body, que é igual o nativo, tá, gente? Então, essa estrutura é a mesma estrutura que você encontraria, por exemplo, no button style. Se a gente vier no button style, vamos ver se eu encontro aqui. Ele vai ter uma estrutura muito parecida. Então, ele tem o make body, um type alias de configuration e um associated type de body. Então, segue o mesmo padrão, beleza? Tudo isso a gente viu nesse carinha aqui, né? Então, esse carinha foi a nossa base. Então, para quem quiser conhecer, entra aí, ó, hope.ie/blog/design system Swift com traços. E aqui ele mostra a estrutura de como trabalhar com esse carinha, beleza? Não vou entrar ao fundo. Quem tiver interesse, pô, assiste a última live que a gente viu esse carinha mais a fundo. Foi bem interessante, então já está na última live, fechou? Com isso, né, implementando esse protocolo, a gente conseguiu reutilizar bastante. A gente fez o text style ser identifiable. A gente tem o nosso configuration, que basicamente é o que você quer receber de fora. Então, quando você faz o style, né? Deixa eu só achar aqui, configuration, resolved, text style, ele passa o self. Calma aí, gente, deixa eu só pegar aqui. Quando a gente vai criar o style, né? Você passa o configuration, o próprio conteúdo é o text, porque a gente quer configurar no text esse novo estilo, beleza? Então ele espera receber no configuration o próprio text para que ele consiga injetar no style. Isso é um padrão para componentes que não possuem text style, então ele não possui um método padrão de style, tá? Então a gente tem, eu vou até vir aqui para ScaleDraw. Eu lembrei porque que eu tinha feito o ScaleDraw aqui, porque eu acho que vai ser útil para nós. Então a gente tem 3 tipos de componentes quando a gente vai criar componentes, tá? A gente tem os componentes customizados, que são inteiramente novos. Então, para esses componentes, a gente está trabalhando com 3 classes. Classe de view, classe de configuration, que é a camada que a gente vai expor o que pode ser configurado daquele componente, naquele style, e a classe de styles, onde a gente vai pré-definir todos os nossos styles. Tá? Essa é a primeira carinha. A gente tem componentes nativos com style já existente. Então a gente não vai ter esse carinha e a gente não tem configuration. Por que a gente não tem configuration? Porque ele já tem um configuration próprio. E a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais simples bebendo desse configuration. De novo, por quê? Generics com SwiftUI. É um parto, gente. Por exemplo, o button ele espera uma label, que é uma view, como generics. E essa label espera um text e um image, também como generics. Então você tem que pré-dizer o que você espera. Então, com isso, o configuration nativo ele facilitou muito minha vida, que é o que eu vou mostrar com vocês. E nativos sem style já pré-existentes. Então a gente vai ter esses 3 casos de uso, tá? Então com isso a gente conseguiu definir esses 3 escopos de componentes. Então tem nativos com
que já possui um style pré-definido pela Apple, nativo sem style pré-definido e customizáveis. Beleza? Cada um desses possuem as suas diferenciações para que a gente consiga chegar na melhor solução possível até o momento, claro, para o Design System. Beleza? Então, nesse caso, a gente tem os dois. E a gente passa para o Configuration Self, justamente para a gente conseguir configurar no text que você tem criado lá no seu sample ou no seu fluxo, né? Então, deixa eu abrir aqui o text. Deixa eu fechar o restante, que eu acho que vai ser melhor. Então, vou dar um... Se você der um duplo clique aqui, ó, no Xcode, ele salva. Então, ele não vai ser sobrescrito esse arquivo. Se você abrir um outro arquivo, ele vai abrir um outro aqui. Não sei se vocês conheciam. Então, quando você usa o style nesse carinha aqui, ele vai beber desse carinha. Beleza? É por isso que a gente faz o configuration dessa forma. Podem aparecer componentes mais complexos em algum momento? Podem e vão. Então, as coisas podem evoluir, gente. Com o passar do tempo, as coisas vão evoluir. Eu estou indo pelos basics, pelos base elements aqui, justamente para ir entendendo eles, beleza? Um padrão que eu adotei. E, pô, se vocês tiverem alguma outra visão sobre, pô, tragam para mim, tá? De vez eu ter diversos métodos meio que duplicados da mesma configuração, eu criei um método para o tamanho do texto. Então a gente vai ter 4 tamanhos pré-definidos e múltiplas cores, né? Então meio que de vez a gente ter, sei lá, seriam 12 métodos, né? Diferentes. Eu preferi trabalhar com 4 métodos únicos, onde você pode configurar a cor passando via parâmetros. Foi mais um padrão que eu encontrei, assim, porque eu acho que quando tem uma variedade muito grande de informação, você pode se perder às vezes, né? Então, você trabalhando com isso, vai ser fácil de você chegar num small text primary, por exemplo. É algo simples de ser feito. Eu pensei muito nessa linha, sabe? E todos os outros seguem o mesmo padrão. Eu fui refatorando todos para deixarem do mesmo padrão. Esses warnings aqui, gente, ele diz que não precisa, mas se você remove, ele reclama. Então, eu não entendo os motivadores, tá? Aqui parou o erro. Então vou deixar assim do jeito que... não parou não. Começou a dar o erro aqui embaixo. Tá vendo? Então ele fala que precisa ser isolado, aí se adiciona e fala, não precisa. Aí ele fala que não tem necessidade, mas tem. Então, eu tô mantendo por hora. Se alguém souber o que eu poderia fazer para deixar correto e não ter warning, pô, manda aí no chat, manda aí para mim nas mensagens aí dos vídeos. Vou ficar super feliz de entender sobre. Tô tentando pesquisar bastante sobre o assunto, mas como é algo novo, né, o Swift 6, não tem tantas coisas. Então, temos isso. E aí a gente chega no Base Text Style. Por que o Base Text Style? Eu criei um único style que eu consigo configurar ele internamente. Porque eu não vi a necessidade de duplicar styles, porque todos eram muito parecidos. Então, optei para o text ter um base. Nem todos precisam ter base, beleza? Então, ele vai ter que implementar o text style e esse cara aqui eu criei para que a gente ganhe um pouco de proveito. Lembra daquele problema que a gente teve de perder os key paths? Eu cheguei num padrãozinho aqui muito maneiro, que a gente pode beber deles de certa forma, né? Então, você tem que configurar o Film Configurator, no mínimo, e o restante já vem pré-configurado pra gente. Todos têm que ser main actor, porque a view é main actor, então ela tá acontecendo na thread primária, né? Então, se você quer acessar fontes, cores, espaçamentos, isso também tem que ser uma verdade. Então, por isso que precisa desses pré-concurrences e tudo mais. Então, foi necessário para um bem maior.
Aqui a gente tem acesso ao Dependency, onde a gente consegue acessar o Film Configurator lá, que ele já vai pedir essas informações. Aqui foi algo que eu criei para tornar mais simples mesmo, na parte do text style. Então eu criei umas computed var para conseguir acessar o Film Configurator para ter as fontes by name, né? Como vocês vão ver ali, isso facilita um pouco a nossa configuração, porque a gente trabalha com enums, então isso vai facilitar muito a nossa vida para encontrar e deixar pré-definido ali algumas configurações caso não encontre aquela fonte. Então aqui a gente tem o color e o font name, que são pré-configurados, e a gente tem acesso ao content, que é o text. Então a gente setou a fonte dele, line spacing, que a gente já tem configurado lá nos nossos tokens. Aqui é uma configuração que eu criei aqui para criar um espaço um pouco maior para o texto ali, tem um respiro um pouco maior. Então o texto tem, por exemplo, 12, só que o tamanho total do conteúdo dele vai ser 16. Então ele tem um respiro de 2 em cima e 2 embaixo, por exemplo. Esta lógica aqui do line spacing, de subtrair o tamanho da fonte menos o tamanho que a gente quer, chegou na experiência que a gente gostaria. Beleza? E aí ele adiciona o padding aqui, baseado na mesma conta, né? Então, pô, vai ser 16 menos 12, vai dar 4, dividido por 2, vai ser 2 em cima e 2 embaixo, por exemplo. E configura a cor, né? E aí entra no que eu tive mais problema no SwiftUI, gente. Trabalhar com N protocol. Isso é muito complexo, assim. Pelo menos para mim, logo no início ali, eu apanhava muito. Por quê? O SwiftUI, ele precisa ter uma classe, ele precisa ser... eles chamam de você fazer um type erase, né? E você precisa dizer o que é aquilo. Ele não consegue trabalhar com N protocol. Ele precisa ter algo palpável que trabalhe com generics. Por quê? Eu ainda não achei uma documentação muito autoexplicativa para isso, mas é a maneira que o SwiftUI trabalha. Então, pessoal, todos os nossos styles trabalham com N protocol, tá? Com N style. Então, o text tem um N style dele, o botão tem um N style dele e assim por diante. O que o N style é? Ele nada mais é que pegar algo e transformar em NView. Beleza? Com isso, ele vai conseguir setar o style que veio para o text style para qualquer tipo de text style que você queira injetar. Beleza? Então ele vai pegar o style que eu recebi, chamar o make body, ele vai chamar a função do make body aqui, né? Essa função configurada da forma correta a partir de um N text style. Então aqui, o legal disso, né? Por que é legal trabalhar com os enums? Porque, pô, eu posso receber do back-end um small text primary e isso vai virar esse mesmo trabalhando mesmo trabalhando com uma função, né, que recebe parâmetros, ele vai conseguir decodificar, porque eu tenho um enum decodable, ou deveria ser decodable, né? Eu não coloquei ele aqui ainda como decodable, mas aí teria que ser string decodable, que vai possibilitar que ele seja parseável para um BFF, um Server Driven UI, qualquer evolução que a gente venha fazer no futuro do projeto. Então, o style da mesma forma, ele teria que ser decodable e ser do tipo string, e vai nos possibilitar isso. Lembrando, o style é utilizado na view, então tem que ser main actor.
Isso daqui, gente, para eu chegar nisso, eu demorei muito, tipo, alguns dias, uns, sei lá, uma semana, menos, talvez um pouco menos de uma semana, mas eu demorei para chegar na solução que eu queria. Porque senão, por exemplo, né, isso daqui tem serventia, né, o meu grande ponto era, valia a pena? O que eu mais queria era por causa do sample, eu não queria ficar evoluindo o sample a todo momento. Eu queria evoluir o componente e não ter que evoluir mais o sample necessariamente. Então, porque senão eu ia ter que fazer isso daqui, ó. Esse era meu grande ônus, tá? Eu ia ter que vir aqui e fazer small.primary. Fazer um a um. Não dava para fazer um for each, porque ele não sabia trabalhar com N protocol. Ele tinha que ter um type erase em cima de um protocolo. Então, para eu chegar nisso, demorou muito, 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 muito. Então, foi um grande aprendizado para mim, mas me deixou muito irritado em alguns momentos, sendo bem honesto. Então, com isso, a gente criou o Text. Ele é nativo, porque é um componente nativo, e nos dá todas essas possibilidades aqui. O próximo, vamos para um nativo que não possui configuration, que é o toggle e o botão. Por quê? Eles já possuem um style próprio, ele já possui um configuration próprio. Então tem por que eu recriá-lo, né? O script que a gente tem ainda não cria para este caso de uso, mas a ideia é eu evoluir para isto. Então eu vou mostrar para vocês assim que eu mostrar as nossas views. Então ele segue muito a mesma estrutura, tá? Então tem o N botão style, que implementa da mesma forma. A gente tem aqui, eu não criei um button style base. Cada um é um, tá? Mesmo ele sendo relativamente parecido, eu preferi reutilizar, criar individuais, beleza? Então, é muito. Esses dois mudam, né? A cor, mas pô, poderia injetar num base button style, sei lá, num button view da vida. Mas por hora ainda não está seguindo esse padrão. O que vocês acham? Vale a pena? Não vale a pena? Vocês acham que vale a pena criar um base style aqui e beber desse base style? Não... Eu ainda não tenho uma resposta concreta. Eu estou testando algumas abordagens, sendo bem honesto. Então, o que eu estou tendo mais afinidade, eu estou seguindo com essa abordagem, saca? Então, ele já vai ter acesso a label nativamente, não precisei configurar nada. A label configurar a fonte, padding, background, foreground e o secundário é a mesma coisa. Então os botões eles têm essa aparência aqui, né? Pô, se eu tivesse tamanhos diferentes, eu iria trabalhar da mesma forma que o text style. Você teria o small button e o default button, sei lá, um medium button, algo nesse sentido, e ter as cores injetadas a partir de um enum. Então seria o mesmo formato. A gente tem as configurações de extension, que eu mostrei lá um pouco acima, né? Mas essas extensions aqui ajudam muito no Syntax Sugar, né? Então aqui quando a gente vai utilizar, a gente consegue fazer, por exemplo, não dá para ver aqui, mas poderia usar small e seguir a vida, né? Eu não precisaria, por exemplo, base text style, passando isso e passando uma fonte. Não fica muito extenso, né? Com small, trabalhando com syntax sugar fica bem mais reduzido. Beleza? Então esses carinhas aqui eles ajudam muito no syntax sugar. O button style case da mesma forma, já está como decodable aqui, né? Ele é mais simples, mas precisa do main actor e funciona da mesma forma. O toggle, a mesma coisa. A gente tem. Eu criei um base nesse caso, então, pô, talvez valha a pena criar um base pro botão também, né? Pode ser um padrão a ser gerado nesse sentido.
no Toggle, ele usa do nativo, mas eu recriei a estrutura interna dele, tá? Pra gente conseguir manipular o tamanho desse Toggle. Então, eu criei uma estruturazinha onde é uma view, então você usa como se fosse o Toggle, né? Então, é uma possibilidade, tá, gente? Não é errado fazer isso. Então, você usa como se fosse o Toggle, recebe as informações, mas trata de uma forma diferente. Então, eu uso do configuration as informações que eu quero injetar, né? Aqui no caso eu não precisaria de texto, poderia criar alguma feature para isso, né? Sem passar texto, mas ele obriga você a passar um texto. Muito, eu acho que deve ser para acessibilidade, mas aqui eu resolvi seguir essa abordagem. Então, o Toggle ele possui dois tamanhos que eu pré-defini, onde vai ser 40 por 20 e 50 por 30. Então, com isso, a gente tem o small e o default. Então, eu estou tentando seguir um padrão mais Apple, talvez, e eu estou começando a refatorar os componentes. O text, ele tem uma outra abordagem, porque ele é baseado na fonte, né? E é fonte e cor, então ele segue uma outra abordagem. Mas quando é tamanho, eu vou tentar seguir o small, default e bigger, e big, né? Ou bigger, algo nessa linha. Ou large, sei lá, algo nessa linha. Então tem o base toggle, onde a gente vai configurar o diâmetro do miolinho, qual que vai ser a cor no on color, qual que vai ser a cor no off color, a cor, o tamanho, o diâmetro e afins, né? Então, tudo isso de forma animada. Então você clica aqui, ele vai animar tanto a cor quanto a movimentação. Então ele vai animar ambos. Ele segue a mesma estrutura, então tem um toggle color, que eu já faço um deparo para o color name. Então por que tem esse toggle color, né? É meio para que a gente deixe encapsulado quais cores vão estar disponíveis para aquele componente, e não deixar tudo, porque a ideia é que seja um design system, não que você configure qualquer tipo de token nos componentes. Tem um padrão de utilização no projeto como um todo, né? É justamente para isso que a gente tem esses enums, para a gente pré-definir comportamentos em cima de tokens que a gente já tem pré-definidos. Beleza? Então ele usa o primary e o text secondary, mas o nome é secondary, por exemplo, né? E aí aqui tem o style case para todos os casos de uso. Aqui faltou o string e o decodable. E funciona da mesma forma. Agora, pessoal, vamos para os... O divider funciona igualzinho, tá, gente? Não tem segredo. A gente pré-define o style. Tem um ponto que eu não comentei com vocês, que eu acho interessante de mostrar, é o environment. Todo componente, né, nativo, ele já tem por padrão uma experiência padrão para aquele componente. A gente consegue fazer a mesma coisa para os nossos componentes quando eles não possuem style, por exemplo. Nesse caso, o divider não possuía. Você consegue criar um environment key, falando qual que vai ser o default value, passando aqui qual que vai ser a experiência default, se você não passar style, e vai ser o primary divider. Então, se eu não passar style nenhum, inclusive deixa eu fazer o teste aqui para vocês. Eu vou mudar para o tertiary, que aí eu acho que fica bem visível para vocês, tá? Vamos aqui. Divider. Se eu não passar nada. Vamos ver. Eu não testei isso realmente. Será que está funcionando? Eu não tenho certeza não. Vamos ver. Mano, sei lá que porra é essa, gente. Depois eu tenho que ver aqui. Não tenho ideia.
Vamos lá, nativos, divider. Ih, não funcionou não, hein, gente? Eu achei que ia funcionar. Divider, style. Tive que passar. Depois eu vou olhar isso. Mas, na teoria, eu acho que ele só funciona para quando é um componente custom. Quando é um componente nativo, esse environment default aqui não vai funcionar. Quase certeza. É bom que dá para remover do código, porque não vai fazer sentido estar ali, né? Mas eu vou testar num futuro breve. Então, o environment key ele funciona para isso. Por padrão, ele funcionaria como um primary divider, por exemplo. Beleza? Pô, se eu agreguei para você, aproveitar que tá aparecendo aí o Live Pix. Pô, quiser contribuir aí para mim, tamo junto, fechou? Deixa aí o Live Pix na tela. É óbvio, pô, para quem quiser, para quem achar que vale a pena aí o conteúdo que agregou para vocês. Tamo junto. Valeu, fechou? Espero que vocês tenham gostado. A ideia é trazer os conteúdos mais mastigados. Sarajoto deu uma ideia de, pô, trazer os conteúdos mastigados, mas eu ir mostrando o código, né? E copiando o código, já ter o código pronto e só colando. Então, eu vou tentar fazer isso numa próxima live. Para essa, não rolou. Quem sabe numa próxima. Mas a ideia é essa, a gente ir eu ir evoluindo aí pra vocês, porque fazer junto da live realmente demora muito mais. Pô, se eu tivesse que quebrar a cabeça ali do problema que eu passei, eu ia passar muito tempo com vocês ali tentando entender os problemas e não ia sair do outro lado. Então, optei por esse caminho, né? Então, com o passar do tempo ali, espero agregar para vocês. E quem sabe aí, quem quiser contribuir, tamo junto. Fechou? A ideia é justamente essa. Pra quem curtiu, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá na Twitch, estamos no YouTube, estamos no Instagram também. Tudo isso tá na link ali do YouTube, é só acessar ali pra entrar nos canais. A gente tá no Discord, que também tá no link do YouTube. Então, pô, se inscreve aí, entra aí no Discord, vai ser super maneiro a gente trocar figurinha. Pra gente começar a trazer mais assuntos interessantes aí que vocês viram na semana. Tamo junto, semana que vem tem mais, segunda-feira tô de volta. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, é nóis, valeu e tchau!